Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Interdisciplinar de Tecnologias em Agricultura de Precisão, GTAP. No vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês como fazer a derivação de atributos do terreno de um modelo digital de elevação por meio do software R. Então nós já temos um vídeo aqui no canal explicando como obter um modelo digital de elevação da plataforma Alus Pulsar, que é um modelo com resolução de 12,5 metros. E hoje o objetivo não é entrar em detalhamento sobre cada atributo do terreno, mas mostrar como obter alguns destes atributos de um modelo digital de elevação. E os atributos aqui mostrados são os que a gente tem mais utilizado aqui no nosso grupo de pesquisa. Então, lembrando que um MDE é um arquivo que representa as altitudes da superfície topográfica agregada aos elementos geográficos existentes sobre elas, então como as edificações, a cobertura vegetal. E o relevo, a topografia do terreno, ela faz parte dos fatores de formação do solo, acabam influenciando os processos hidrológicos superficiais e ela tem ajudado a explicar parte da variabilidade existente nas áreas agrícolas. Então, existem os atributos primários do terreno, que são aqueles derivados diretamente do MDE, e os atributos secundários, que eles são obtidos por meio de cálculos com os atributos primários. Então, começando, aqui nós temos um script semi-pronto, ele vai estar disponível em formato PDF, o relatório desse script aqui no link da descrição. E também vamos colocar no link da descrição um outro vídeo ensinando a como obter um modelo digital de elevação. Então, para começar, nós precisamos ler alguns pacotes que nós utilizamos nesses procedimentos, os quais contêm algumas funções necessárias. Então, caso você ainda nunca tenha trabalhado com nenhuma delas, que estão aqui nessa caixinha, é necessário fazer a instalação desses pacotes. Então, a instalação é feita pelo argumento install packages e, entre aspas, o nome do pacote utilizado. Então, a gente começa fazendo a leitura desses pacotes e, especificamente, o pacote RSaga, que é o qual ele tem uma interface com o software Saga, que é da onde a gente deriva os atributos do terreno. A gente precisa ter esse software SagaGIS instalado no nosso computador. Então, o link da descrição vai estar aqui no arquivo do PDF, com o relatório deste script, e também no link da descrição vai estar constando esse link, que é da onde você pode baixar o Saga no seu computador. Então, você vai baixar o executável de acordo com as configurações do seu computador, ou seja, de 64 ou de 32, e instalar para poder estar utilizando essa função de derivação dos atributos. Então, para começar, nós vamos abrir o nosso raster, onde contém o nosso modelo digital de elevação, o polígono da nossa área e vamos visualizar esses arquivos, porque é importante a gente verificar se eles estão se sobrepondo, para não ter um problema de projeção. Então, eu preciso começar indicando o caminho da pasta, onde está armazenado o meu arquivo raster. E chegamos ao nosso modelo. Então, a gente lê esse arquivo e verifica a projeção dele. Então, nós vemos que ele está projetado na zona 22 sul e ele é um arquivo UTM, ele está em WGS 84. E também abrimos o contorno da nossa área, que deve estar na mesma projeção do nosso modelo digital de elevação. Então, nós conferimos, também está em 22 sul, datum WGS 84. Então, esses outros dois comandos aqui, nós damos para ver se eles estão se sobrepondo. Como adicionar o polígono está como add igual true, a gente precisa rodar esses dois comandos ao mesmo tempo, senão ele não vai executar. E aqui a gente consegue visualizar que o nosso contorno ele está sobreposto ao nosso modelo digital de elevação. E para facilitar o tempo de processamento e os cálculos, a gente vai recortar toda essa imagem em função do nosso polígono,
que é onde a gente quer obter as informações dos atributos. Então, a gente renomeia e a gente utiliza a função crop do raster. A gente coloca o nome do nosso arquivo, que a gente quer recortar, no caso elevação, e o polígono, que é o contorno da nossa área. Então, a gente dá um Ctrl Enter. E aqui, novamente, a gente executa esses dois comandos simultaneamente para verificar. Então, toda aquela imagem foi recortada, só que ele recorta pela extensão. Então, ele não faz o desenho certinho do polígono. Para isso, nós precisamos aplicar uma máscara de acordo com o contorno do nosso polígono. Então, a gente renomeia DenMask e a gente aplica a máscara nesse raster recortado de acordo com o nosso polígono. E, novamente, a gente executa simultaneamente os comandos de plot e verificamos que agora a nossa área está recortada de acordo com o polígono que a gente pretende investigar e derivar esses atributos. Aqui, nós precisamos indicar um caminho aonde nós vamos salvar esse mapa recortado, que nós iremos utilizar mais para frente, e a gente precisa indicar um caminho. Então, não tem como a gente utilizar esse argumento que a gente já salvou aqui. E eu vou dar o nome de elevação. E ponto .tif, que é o formato raster. Sempre que a gente procura trabalhar com R, procuramos não separar os nomes e nem colocar acentos, nem pontuações, para que não interfiram no problema. Então, aqui a gente executa esse comando e a gente salvou esse elemento nessa pasta. Então, primeiramente, a gente precisa executar essa função rsaga.env. Ela é uma função que configura o ambiente rsaga. Então, ele vai criar uma lista com informações dependentes do sistema Saga. Por isso que nós temos que ter o Saga instalado no nosso computador para poder utilizar essa função. Então, a gente executa ele. Ele vai dar algumas informações sobre a versão, se seu computador tem mais de um core, se executa processamento paralelo, entre outras coisas. A gente pode fechar isso aqui, que não é importante. Então, aqui nós vamos entrar na parte de calcular os índices topográficos do terreno. Hoje nós vamos ver como obter atributos morfométricos e atributos hidrológicos. Então, no vídeo de hoje nós iremos mostrar um pouco do Hillshade, que na verdade ele é um atributo de iluminação. Ele me dá o sombreamento do relevo, o slope, que é a declividade da minha área, a curvatura geral, a curvatura vertical, curvatura horizontal e o aspecto, que acabou indo como curvatura geral. E de atributos hidrológicos, nós iremos trabalhar com o índice topográfico de umidade, o índice de poder de escoamento e a área de captação. Então, mais informações que vocês desejam saber sobre saídas, tipos de arquivos, sobre os vários atributos primários e secundários que tem, aqui está, nesses 3 links, algumas das documentações do pacote rsaga. Então, lá dá para vocês adquirirem informações sobre os formatos que saem, os arquivos, sobre que atributos podem ser derivados e demais curiosidades sobre esse pacote, tudo que é possível fazer utilizando ele. Então, a gente inicia aqui fazendo o cálculo do sombreamento da área. Aqui nesse comando indem, nós precisamos entrar com o nosso modelo digital de elevação. Então, aqui a gente já vai entrar com aquele arquivo recortado e a gente sempre precisa saber a pasta que ele está para indicar o caminho certo. Por isso que a gente salva lá em cima, porque aqui a gente precisa atribuir o diretório onde ele está salvo. E nesse outGrid vai ser a saída dessa minha função. No caso aqui vai ser o Hillshade, que é o sombreamento da minha área. Então aqui eu preciso indicar o caminho da pasta onde eu quero que esse arquivo seja salvo. Então eu vou salvar ele em atributos derivados e eu vou dar o nome dele de Hillshade.
e eu preciso indicar o formato da saída desse arquivo. O formato de arquivo do Saga, ele é sgrd. Caso vocês tenham curiosidade sobre a função, é só dar um ponto de interrogação, o nome da função, rsaga.hillshade, dá um Ctrl Enter e vai aparecer algumas informações sobre essa função que você está utilizando, sobre o que é cada argumento. E aqui nós temos o formato de saída. Então, nós vamos adicionar .sgrd ao formato, que é o que ele vai salvar. Então, nós executamos e aqui é feito o cálculo do sombreamento da área. Alguns atributos, eles levam algum tempo para realizar esse procedimento do cálculo, porque isso é feito pixel a pixel. Então, uma imagem tem vários pixels e isso acaba demorando um pouquinho. Então, essas aqui são algumas informações de saída do sistema. Isso aqui a gente pode fechar. E aqui, como que a gente faz o cálculo da declividade, curvatura geral, curvatura vertical, curvatura horizontal e o aspecto. Então, uma função só, ela acaba por executar e nos dá todos esses atributos. Então, essa função é o rsaga.slope.esp.curve. Então, aqui no indem, igual fizemos anteriormente, nós precisamos acessar o arquivo, onde nós temos o nosso modelo digital de elevação. E os out.slope ou out.cgn são as saídas desses arquivos. Então, daquela mesma forma, se nós colocarmos ponto de interrogação rsaga.slope.esp, a gente tem informações sobre tudo o que esse arquivo, essa função, ela pode calcular. Então, tem curvatura transversal, tem mínima curvatura, máxima, total. Então, tem vários atributos que nós podemos derivar por meio dessa única função. Então, nós entramos com o nosso modelo digital de elevação, do qual que a gente quer derivar esses atributos. Então, aqui a gente precisa indicar a pasta onde a gente quer que salva, né, esses atributos. E a gente precisa adicionar um nome. Então, slope, e sempre com o formato sgrd. E assim a gente vai repetir para os demais atributos, nomeando ele conforme a saída que a gente quer, botando .sgrd, que é o formato do arquivo. Aqui nós precisamos indicar a unidade do slope. Então, quando nós vemos na unidade, aqui nas informações, por default, ele nos dá as unidades em radianos, mas nós podemos obter a declividade em graus ou em porcentagem. E o importante dessas funções é conferir o método utilizado para realizar essas derivações, pois eu posso fazer uma derivação de um atributo desse em outro software e obter alguns valores um pouco diferentes. Porque quando a gente vê em método, existem vários métodos de fazer o cálculo. Então, a gente sempre tem que cuidar que método que é. E o rsaga.aspect, que ele vai derivar o aspecto. Então, também a gente entra com o nosso modelo digital de elevação e a gente renomeia a saída e cuida sempre o método que foi utilizado para fazer essa saída. Então, a gente executa esse algoritmo novamente. Feito o cálculo, agora vamos partir para o cálculo do índice topográfico de umidade e a área de captação. A área de captação ela é necessária, pois a gente precisa desse atributo para poder fazer o cálculo do índice do poder de escoamento, que ele é um atributo secundário do terreno. Então, através da função rsaga.witness.index, nós vamos derivar o TWI, que é o índice topográfico de umidade, e a área de captação. Então, novamente, se vocês quiserem saber a informação dessa função, dê um ponto de interrogação no nome da função e vai aparecer tudo o que ela deriva. Então, aqui novamente, a gente indica no indem o caminho de onde está o nosso modelo digital de elevação. A gente indica o caminho para onde a gente quer que sejam salvos os nossos atributos e o tipo da área que ele vai considerar. Então, a gente executa essa função e aqui a gente vai obter esses dois atributos topográficos do terreno. Então,
os principais atributos, eles foram derivados, e agora a gente vai fazer uma visualização desses atributos e posteriormente salvar eles no formato raster, porque quando a gente vai conferir, vamos navegar até a nossa pasta, os atributos, eles saem nesses formatos. Então, cada atributo, ele vai apresentar 5 formatos. E esse formato .sdata é esse arquivo que a gente trabalha e abre no software GIS. Mas nós podemos salvar ele em TIFF dentro do próprio R. Então, aqui a gente faz uma visualização, a gente renomeia elevação e a gente indica o raster aonde que está a elevação e a gente plota a elevação de acordo com o polígono da área. A gente dá um executar e aqui a gente tem a elevação de acordo com a nossa área. E isso a gente repete para os demais. Então, aqui vamos ver o atributo do terreno. Nós sempre temos que indicar a pasta certa, porque senão ele não vai achar. E eu acabei salvando numa pasta diferente, então isso dá conflito. Então, aqui nós temos o sombreamento do relevo, a visualização da declividade, informações da curvatura geral, da curvatura vertical, curvatura horizontal. Então, aqui a gente vai até na pasta onde a gente derivou esse atributo e ele está aqui, aspecto.sdata. Sempre é muito importante a gente conferir os caminhos da pasta e quando ele não está no mesmo arquivo onde está o script, verificar se temos os dois pontos aqui, porque senão ele não gera o atributo. E aqui nós temos o aspecto da nossa área. Agora vamos visualizar nossa área de captação. Também, ó, ele dá problemas e isso deve ser por conta do processamento que deve estar com o caminho errado da elevação. Então, aqui, como eu comentei, sempre temos que ter cuidado. Então, aqui faltou um ponto, ele executou o algoritmo, mas ele não derivou os atributos. Então, sempre a gente tem que cuidar e conferir certinho. Então, a gente executa novamente a função do cálculo do índice. Então, sempre que vocês gerarem, ele roda o arquivo, mas vocês não encontram, então é necessário voltar e ver se está tudo corretamente. Então, agora vamos descer até a área de captação e vamos executar aqui. Então, agora a gente já conseguiu salvar o arquivo. Damos um visualizar, temos a área de captação, aqui temos o índice topográfico de umidade e agora nós realizamos um empilhamento dessas variáveis para salvar elas e facilitar que ao invés de você salvar uma por uma, você já salva todas de uma vez só para o formato TIFF. Então, vocês aplicam a função stack e colocam o nome de todos os rasters dos atributos do terreno. A gente dá um executar e nós temos, dentro dessas variáveis, todos os nossos atributos. Agora, nós iremos realizar o cálculo do Stream Power Index, que é o índice do poder de escoamento. Então, ele é um atributo secundário do terreno e ele é obtido por meio de cálculos. Então, o que é o cálculo desse índice do poder de escoamento? Ele é a área de captação, o catchment area, e a tangente da nossa declividade. Então, nós temos o raster da declividade, nós temos o slope, que foi a forma como eu nomeei, a área de captação, que foi a forma como eu renomeei, e nós aplicamos uma matemática entre esses rasters e nós calculamos o Stream Power Index. Então, agora nós vamos visualizar esse atributo. Então, aqui está o cálculo do índice de potência de fluxo da nossa área. Nós precisamos agora adicionar esse raster aos demais variáveis que já estão empilhados. Então, nós damos outro stack das nossas variáveis, incluindo essa nova variável que a gente calculou agora. Feito isso, nós salvamos os arquivos em formatos TIFF. Então, aqui nós queremos salvar as variáveis. Nós indicamos no FileName onde nós queremos salvar esses arquivos TIFFs.
Então, nós vamos pedir para que ele atribua os nomes das nossas variáveis a cada arquivo. Então, cada arquivo vai receber o nome que a gente nomeou mais acima, no formato TIFF. E quando nós damos um executar, nós estamos salvando de uma vez só todos esses atributos no formato raster. Após terminar o cálculo, nós podemos vir na pasta onde está. Então, eu venho aqui que eu pedi para salvar em atributos derivados. E aqui eu tenho todos os meus atributos no formato TIFF. O vídeo de hoje era isso, mostrar um pouco de como derivar alguns dos atributos que a gente tem trabalhado bastante aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.